Olá meninas, tudo bem com vocês? Vocês devem ter visto que eu fiz um vídeo falando sobre a minha história e tá salvo aqui no IGTV também, então se vocês ainda não assistiram, podem assistir. E lá eu falo sobre a minha história durante toda a minha trajetória, todas as minhas limitações, todos os meus desafios na minha profissão, todas as maneiras que eu me superei. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu vou estar lançando alguns temas aqui, alguns conteúdos bem legais. E antes de eu começar com conteúdo técnico, eu quero abordar um assunto que é muito bem-vindo, que fala sobre a nossa profissão, que explica a evolução da nossa profissão hoje. Então hoje eu quero falar para vocês sobre a valorização profissional. Primeiro eu quero explicar para vocês o que é manicure, meninas. Manicure e nail designer é a mesma coisa, mas a manicure ela é mais focada na unha natural, na esmaltação, na cutilagem, e o alongamento de unhas já fica todo o foco para nail designer. Então a nail designer se envolve com tudo que tem de mais inovador e todos os serviços de géis, tá? Eu tô falando isso para que vocês consigam entender o contexto do que eu vou falar aqui, que é a valorização da profissão. Até porque a desvalorização dessa profissão, ela acontece tanto na manicure como no mundo nail designer, tá bem? No passado, se a gente for pegar hoje o histórico da manicure, antigamente nós fazíamos as unhas em casa, não de uma maneira mais profissional. Nós não tínhamos curso, nós não tínhamos lançamentos de produtos com tanta frequência. O mundo nail designer ele nem existia, né? Porque era só manicure mesmo, manicure simples, tradicional, e a esmaltação tradicional também. Só que esse mundo ele veio evoluindo, tanto como o cabeleireiro evoluiu, ele tem cursos, tem academias, ele tem toda a qualificação, o maquiador e todas as outras profissões. Só que no meio de salão de beleza, as manicures eram sempre ultrapassadas, era sempre aquele serviço que a gente ficava assim, o básico do básico. A gente não se especializava, porque também não tinha oportunidade. Mas esse mundo ele cresceu, assim como as outras profissões. Nós temos hoje muitos cursos, muitos lançamentos, e a profissional acaba se travando, se limitando e não indo em busca da sua valorização profissional, que é a evolução da manicure, né, e se tornando uma nail designer. Como que eu me tornei uma nail designer? Eu comecei com manicure, então eu comecei com manicure e me tornei uma boa manicure. Eu comecei a treinar, fazer cursos e utilizar outros produtos diferentes, para me fazer a diferença na minha área enquanto esse mundo não surgia. Eu comecei a fazer uma cutícula muito boa, com serviços de excelência, uma cutícula bem feita, um acabamento bem feito, uma hidratação na mão da minha cliente, hidratação de cutículas, né? Sempre uma coisa diferente. Mas eu estagnei nos meus ganhos e fui para o mundo nail designer. Então me desafiei, enquanto aqui na minha cidade não tinha ninguém realizando esse serviço, que era o alongamento de fibra de vidro na época. Hoje eu dou cursos e eu vejo nos meus cursos o quanto que as pessoas são inseguras quando a gente fala sobre profissão e crescimento da nossa profissão. Elas mesmas, as minhas alunas me falam: ai Fê, eu tenho medo, eu acho que eu não vou conseguir investir nisso, eu acho que eu não vou conseguir dar sequência, eu não vou conseguir dar um acabamento bom. E nos meus cursos eu falo: gente, basta a gente querer, basta a gente persistir, basta a gente estar persistindo, treinando, pra gente conseguir chegar no resultado que a gente tanto deseja, né, que é a valorização da nossa profissão. Por que eu tô falando isso? Porque a nossa valorização profissional começa dentro da gente mesmo, como profissional. Muitas vezes o mundo do designer cresceu, mas continuamos com aquela mentalidade da manicure antiga, que não tinha nenhum tipo de lançamento, que era só um serviço básico. Eu fico muito triste quando eu escuto as pessoas falando: ah, manicure é um mal necessário para o salão. Ah, manicure é uma classe muito difícil de trabalhar. Eu não desejo para ninguém. Isso já é uma desvalorização. Ou quando as pessoas falam: manicure é um subemprego, como algumas pessoas já nos trataram dessa maneira, já abordaram dessa maneira a nossa profissão. Então, assim, hoje em dia, a profissão de manicure, ela não é fazer um bico, não é fazer um serviço para ganhar um valor a mais. Hoje ela é uma profissão. E a nail designer também se tornou uma profissão reconhecida. Com a evolução desse mundo, com as profissionais acreditando nelas mesmas, nós querendo a mudança. Por isso que existem diferentes profissionais, existem milhares de manicures, existem milhares de nail designers. E por que elas se tornam uma diferente das outras? Por que umas conquistam suas metas, seus sonhos, grandiosas coisas, e outras não? E isso está dentro da nossa mentalidade, dentro da nossa limitação.
em conseguir ir à frente, se colocar nesse lugar de grandeza, se colocar nesse lugar de evolução. Eu posso, eu mereço e eu posso prosperar nessa carreira, né? Então, nós precisamos nos atualizar, nos perguntar que tipo de profissional que a gente está sendo. Será que eu estou me valorizando como profissional? Será que eu estou me valorizando, investindo em mim, na minha carreira e acreditando? Gente, se a gente não acreditar nos nossos sonhos, ninguém mais vai acreditar. Por isso que eu estou dando essa expressão de reflexão hoje. A gente pode chegar muito longe, sim, mas será que realmente eu quero isso? Será que eu estou sendo uma profissional? Estou me colocando bem, tá? Será que eu estou atendendo bem as minhas clientes ou elas gostariam de mais alguma coisa? Que eu tivesse mais uma coisa, né? O que será que elas estão me perguntando? Então, vai ter clientes que não vai dar muito importante mas você não vai ficar. O que é você crescimento? O que é novidade? O que é aquele sinal de padrão? O que é a durabilidade de 20 dias, né? Então você vai focar nesse tipo de cliente que é o cliente que vai te valorizar realmente, valorizar a sua profissão. A partir do momento que você começa a mudar a sua mentalidade, começa a como se fosse um lazer, sabe? Como se fosse só fazer a unha e tá tudo bem, e era isso, e o atendimento, nem se fala. Então, hoje, vocês sabem que a fidelização do cliente não é só aquele serviço que a gente presta. Hoje, prestar um serviço, para ser um profissional, prestar um serviço é o mínimo que você precisa ter. Você precisa ter um atendimento completo no seu cliente. Você precisa montar o seu ciclo de atendimento, o seu espaço, de uma maneira que vai utilizar a sua cliente. Under pressure, no more time. Tanto materiais como Can we make a move? Você precisa começar a valorizar o seu cliente. You and I. Os nossos clientes. What do we have to lose? O nosso maior presente. Eu valorizo cada cliente. Seja de design, seja então eu buscava nelas aquele meu incentivo, sabe? Tá no lugar certo, eu tô no caminho certo. E aí então eu sempre, nunca me desmotivei, sempre busquei mais. Quando tu começa a valorizar o teu cliente dessa forma, do início do atendimento ao fim, tu começa a se valorizar, tu começa a se comportar como um profissional diferente. Um profissional que leva a sério o horário de atendimento, o uniforme, todos os procedimentos que realiza, excelência nos materiais, buscando técnicas novas, cursos inovadores, né? Coisas diferentes que outros profissionais não buscam, saindo da sua zona de conforto. Então, a valorização da profissão, ela vem de diversas formas e sempre aumentando de acordo com aquilo que a gente entrega também. Eu, por exemplo, eu sei que é difícil, a gente trabalha com pessoas, mas hoje eu vejo muitas profissionais que se a cliente chega aqui, me procurou e me conta, ai Fê, quebrou minha unha. Ok, vamos arrumar a sua unha, vamos deixar mais linda, maravilhosa. Mas tem profissionais que falam assim, ah não, o meu serviço não é ruim, foi tu que quebrou essa unha. Foi tu que não cuidou, imagina, eu sou um ótimo profissional, eu não erro nunca. Então esse é o grande erro de vários profissionais hoje, não admitir os seus erros e não querer melhorar. A gente precisa ser resiliente com o nosso cliente, a gente precisa entender ele, a gente precisa ser psicólogo muitas vezes e principalmente quando tu recebe uma crítica. Porque essa crítica que ele está te trazendo hoje é o teu crescimento
de amanhã. Tu vai trabalhar em cima daquela crítica de uma maneira tão construtiva, tão motivadora, que tu vai tanto fidelizar esse cliente como pegar vários clientes parecidos com ele, no nível de exigência. Então, assim, sempre deem atenção para os clientes de vocês, para as críticas construtivas. Quem não tem um cliente que critica não tem possibilidade de crescimento, né? Porque o momento que ele chega para ti trazendo isso, ele te dá a chance de melhorar como profissional. Ele volta a fazer o atendimento contigo, ele vai ver a mudança, ele vai ver que tu é uma pessoa resiliente e ele vai começar a te valorizar ainda mais. Da mesma forma acontece a valorização entre cliente e profissional. E isso cresce muito mais na gente como profissional, porque a gente está vendo que no próximo atendimento ele vai ver que tu melhorou, que tu teve atenção, né? Então o meu conselho é, anotem essa crítica para ver se não está acontecendo alguns problemas durante o atendimento com outros clientes também. Deem essa atenção maior. Encarar essas críticas é o crescimento profissional. Da mesma maneira que tu cresce profissionalmente, essa postura profissional ela vai te exigir um crescimento pessoal também. Então, da maneira que tu começa a escutar o teu cliente, da maneira que tu começa a dar essa atenção, tu vai começar a ter mais clientes, porque tu está tratando ele de uma maneira diferente, tu está ouvindo ele. Então, tu está modificando, tu está saindo da tua zona de conforto, tu está querendo resolver aquilo. Então, tu está querendo melhorar. E isso é uma das grandes coisas que os clientes todos eles valorizam. As clientes que me conhecem aqui, elas sabem que eu amo quando falam críticas. Ai, Fê, eu tenho uma coisa para te acrescentar. Amo e agradeço. Muito obrigada por tu ter me falado isso, porque se tu fosse embora hoje e não me falasse, simplesmente tu ia sumir da minha cartela de clientes e eu não ia saber por quê. Então a gente tem que se colocar nesse lugar e querer sempre saber o que está acontecendo com o nosso cliente, que a partir disso a gente vai conseguir sempre se valorizar mais, dando importância para os nossos grandiosos clientes. Porque, gente, a nossa profissão ela é tão linda. Se vocês forem parar para perceber, as clientes às vezes elas chegam um pouco tristes, elas chegam um pouco para baixo, elas estão com alguns problemas. E o que a gente faz? Não entra naquela onda. A gente levanta ela para cima, né? Levanta ela, levanta a autoestima dela. Quantas mulheres a gente atende na nossa mesa com problema de roer unha, com autoestima baixa, e o que a gente faz? Eleva essa autoestima. Então é uma profissão tão linda, né? A gente acaba se tornando elas confidentes delas, amigas, e isso tudo é tão lindo para nossa profissão, nosso caminho. A gente chega, busca a cliente lá na frente, pega pela mão, ao invés da gente fazer aquele atendimento básico, vamos passar tal cor, um vermelhinho básico. Hoje vamos fazer uma unha fantástica, tu viu no meu feed? Eu postei tal unha, então assim, vamos mudar, vamos melhorar, vamos evoluir, trazer sempre novidades, tá? Eu tô falando isso para que todas vocês consigam refletir junto comigo e se valorizar ainda mais dentro da nossa profissão. Para que quando chegar um curso, quando chegar lançamentos e as pessoas começarem a se destacar, vocês não fiquem paradas nas suas zonas de conforto, vocês consigam ir em frente, né? Vocês consigam se superar a cada dia, crescer dentro da sua profissão, realizar os seus sonhos, porque eu sempre falo que clientes têm para todas nós, né? Cada uma tem a sua maneira de atender. E hoje a gente sabe, meninas, o atendimento ele é o que mais fideliza cliente. O bom atendimento, aquela atenção que a gente dá, avaliando a cor, a cartela de cores, como que foi o dia daquela cliente, sabe? A afinidade. Então tudo isso hoje faz parte da nossa profissão. Eu gosto de usar um exemplo como se a gente fosse fazer uma construção num edifício. A gente sempre gosta de chegar numa cobertura e ver aquele pôr do sol maravilhoso, né? Aquela estrutura toda. Mas a gente tem que começar com andares, com degraus, na nossa caminhada, na nossa profissão. Às vezes demora muitos anos e às vezes demora muito menos do que a gente imagina. Então, assim, a gente já começa construindo uma excelência do nosso trabalho, cursos de qualidade, produtos de qualidade, afinidade com a cliente, atendimento, montando um ciclo de atendimento específico, sabe? Então, e aí conseguir colocar tantas novidades que a gente nunca imaginava que ia conseguir explorar tudo aquilo, trazer tanta coisa boa para os nossos clientes e crescer, ganhar dinheiro, realizar sonhos. Então comecem com os andares de vocês, com tudo isso, e aí vocês vão crescendo cada vez mais e alcançando a excelência. Mas não tem como a gente chegar lá nessa cobertura, nesse pôr do sol, sem passar por tudo isso, sem todas essas mudanças internas, mudanças de mentalidade. Então eu espero que vocês reflitam sobre isso, que vocês estejam
prontas para receber esse mundo grandioso, que vocês queiram crescer, fazer cursos e inovar cada vez mais nas suas clientes, que vocês consigam através disso realizar os seus sonhos. Que não seja só que a gente consiga quebrar totalmente esses paradigmas e preconceitos que as pessoas têm sobre a nossa profissão, que a gente não vai chegar a lugar nenhum e nem ganhar dinheiro, porque eu sou a prova de que dá certo e eu tenho certeza que você muitas vezes se pergunta o que poderia fazer para mudar tudo isso, e você é a própria resposta. Vocês provem para vocês mesmas, porque a gente não precisa provar nada para ninguém, a gente precisa ser melhor do que a gente era ontem. Eu era uma pessoa anos atrás e hoje eu sou uma outra profissional. A gente vai, com os anos, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e a gente realmente vê que aquele pedacinho lá que estava faltando é o que faz a diferença, que é o começar. Talvez o meu segredo tenha sido nunca parar, eu nunca parei para ouvir críticas, eu nunca parei para ver se eu não ia conseguir pagar tal investimento, e enfim. Então não parem até vocês se orgulharem do que vocês estão se tornando. Um beijo grande e até mais!